Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, nossa reunião de estudo da palavra, junto aqui com as crianças. E a gente pensou em um assunto que às vezes é chamado de filiação, às vezes é chamado de adoção, mas é o mesmo assunto. Tem muitos, vou dizer assim, muitos não, alguns detalhes assim que seriam precisava de mais tempo, mais um olhar mais próximo assim para a gente compreender, mas a gente vai tentar, né? O Senhor ajudando aqui, simplificar esse assunto aqui para que a gente consiga entender o que é filiação, o que é adoção, que é a mesma coisa. A gente vai ler alguns versículos. Agora, antes de começar, eu queria perguntar, não sei se alguém tem fácil aí, boa noite Sazaki, que chegou aí também. Alguém tem fácil uma identidade? Quem tem identidade já aí? João já tem identidade? Heloísa? Quem tem uma identidade aí? Fácil? Tá próximo de vocês, não tá difícil de achar? Levanta a mão e a gente aguarda. Enzo tem, vamos lá. Vamos pegar de Enzo aqui. Eu vou pedir Enzo para abrir. Vou pedir Enzo para abrir a câmera e mostrar não a parte da foto, a parte do fundo da identidade para a câmera, para que a gente consiga ver aqui uma coisa. Deixa eu ver onde que eu encontro o Enzo aqui na tela. Aqui, Tá. vamos lá. Peraí. Deixa eu colocar só você aqui para mim. Vamos lá. A parte de trás da identidade de Enzo, vamos ver. Ainda não apareceu, Enzo, pra gente. Eu tô dando virar a câmera, calma. Ah, tá. Quando eu crescer, eu quero ter o cabelo assim igual de Enzo, viu, Eric? Explicado. Vai ser difícil, hein? É só você colocar a foto na frente do seu rosto aí que dá pra ver. Pode ser também. Aí aproxima mais um pouquinho. E isso agora vamos aproximar para a gente tentar encontrar a palavra que eu quero. Deixa eu ver se na Enzo tem aqui, que nessas de hoje, né, Eric? Nós é das antigas. Tá diferente. Mas eu acho que é onde está Jorge Santos Avelino. Aí tem uma palavra, mas eu acho que a gente não vai conseguir captar com a câmera de Enzo. Mas eu vou pedir Enzo para ler aí. Tá que palavra antes do nome do seu pai, Enzo? Tá escrita a palavra filiação. Filiação, não é isso? É. Então aí ele tem o nome dele, né? Enzo, tal e tal, que eu não me lembro qual é o sobrenome dele. Aí embaixo do nome dele a gente viu ali o nome do pai e da mãe de Enzo. E antes do nome do pai e da mãe tinha um nome chamado filiação. É disso que a gente vai tratar hoje. Então vocês já conseguem mais ou menos entender o que significa filiação? Ai. Seu microfone tá aberto, Enzo. Não sei se você quer falar. Não, é isso não, irmão. Só esqueci de fechar mesmo. Quem Tranquilo. souber o que significa filiação, segundo a gente pôde ver ali na identidade de Enzo, quiser responder o que acha que é, mesmo que não tenha muita certeza, só para a gente ir aprendendo aqui. Pode abrir o áudio, falar, tocar com a mãozinha aí para sinalizar, ou escrever no chat. Filhos do nome do pai e da mãe. João Miguel, boa noite para Maria Vânia que chegou aí também, Micael e Miqueias. João Miguel respondeu aí, alguém mais quer responder?
Boa noite, irmão. Boa noite! Alguém mais gostaria de arriscar dizer o que vocês acham que seja filiação? Ser filho. Temos uma resposta, 3 respostas aqui. Vamos ver. Tem João, que respondeu. Confecções entre pessoas. Respondeu, não sei se foi Rebeca ou Raquel. E não sei se foi Luísa ou foi Clarice que respondeu ser filhos. Então, Eric, o que você acha aí? Há conexões entre pessoas. Raquel respondeu. Então, como a gente tomou como ponto de partida a identidade de Enzo, que tem escrito ali filiação, e a pergunta de Welton é o que a gente entendia sobre filiação nesse sentido? Filiação é ser filhos de alguém. Então, ali na identidade de Enzo, tá, tem como comprovando, né, quem são seus pais e de quem ele é filho. Justamente. Então, todos, pelo menos eu acho que é assim no Brasil, todas as identidades, a minha tem lá filiação, nome do meu pai, nome da minha mãe. De Eric tem lá filiação, para identificar quem são os pais da pessoa daquela identidade, o nome do pai, o nome da mãe, né? E como eu falei, na Bíblia aparece esse termo como adoção, né? Com relação a nós cristãos. Mas o que a gente vai aprender hoje é que, no nosso caso, cristãos, a adoção, como aparece na Bíblia, é diferente do que a gente conhece como adoção hoje. Por exemplo, digamos que. Como é o nome do seu pai, João? Meu pai é Neilton. Neilton e Alessandra, que é a mamãe de João, e eles já têm João Miguel, filhos legítimos nascido deles. Mas eles gostariam de adotar outra criança, não de ter outro filho, mas adotar outro filho. Então eles iam num orfanato, iam, né, olhar aquelas crianças, iam conhecer mais delas, e aí escolher uma daquelas crianças do orfanato e adotar como filhos como filho, ia trazer para casa e tá aí todos os privilégios que João Miguel tem como filho de Alessandra e Neilton, essa criança que seria adotada também teria todos os privilégios. Assim a gente conhece como adoção. Mas não seria um filho legítimo, saído da barriga da mamãe Alessandra, como foi João Miguel, né? Ele seria adotado. Esse é o entendimento que a gente tem hoje por adoção. Mas na Bíblia, quando fala a palavra adoção e também filiação, que é a mesma coisa, é um pouco diferente do que é a adoção nesse sentido para nós hoje humanos, né? Os homens aqui adotam esse termo adoção e dessa forma, pegar uma pessoa de outra família e trazer aquela pessoa para sua família e dar a ela ali naquela família todos os privilégios dos filhos naturais, sendo que essa pessoa não é um filho natural legítimo, é um adotado de outra, um filho natural de outra pessoa lá, que às vezes a gente que adota nem sabe quem são os pais verdadeiros, né? A criança chegam lá, doam no albergue lá, deixa no albergue, num orfanato, aliás, e aí fica lá para adoção, aguardando que alguma família vá e adote aquela criança. Então, esse adoção é como a gente conhece. Só que a gente vai tratar de um assunto de filiação ou adoção quanto a nós cristãos, que é muito melhor, é muito mais privilegiado. E aí eu queria começar lendo uns versículos, depois eu vou pedir para ele que ajudar aí,
Vou pedir para Eric abrir também num versículo. Vou pedir para João ler lá em João, seu xará, João, livro de João, capítulo 1, versículo 12. E a pergunta aí que é: quem são os filhos de Deus? Não é isso? Vamos gravar essa pergunta aí: quem são os filhos de Deus? Espera aí, vou colocar lá na telinha, o versículo. João capítulo 1, versículo 12. E eu vou pedir João Miguel para fazer essa leitura para a gente aí. O amarelinho, João. Posso começar? Pode começar. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bacana, João, obrigado. Então aí está dizendo assim, ó, João 1,12, mas a todos ou a todas as pessoas que o receberam a Jesus Cristo, deu-lhes a essas pessoas o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, no Senhor Jesus Cristo. Olha como é que está. Todos quantos o receberam o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente volta para a pergunta de Eric lá, como é que está lá? Quem são os filhos de Deus? Todos nós que cremos. Quem mais se arrisca a falar? João deu uma resposta aí, hein? Você viu que João nem pensou muito, já foi certeiro. Ele Todos os que creem em Jesus. Olha, Luísa e Clarice também, todos os que creem em Jesus. João disse que todos os que creram. Alguém mais quer responder? Quem são os filhos de Deus? Todos que creem em Jesus. Todos que creem em Jesus, Miqueias respondeu aí. Então, por que isso é bacana aí que vocês responderam? Porque a gente ouve as pessoas dizer assim, eu também sou filho de Deus. Ah, né, costuma brincar assim quando precisa de alguma coisa ou quer alguma coisa e quer se dar de presente alguma coisa, acha que merece alguma coisa, fala assim, eu também quero tal coisa, eu mereço, eu também sou filho de Deus, né? As pessoas falam isso, mesmo aquelas que não creem no Senhor Jesus Cristo, são incrédulos, mas eles dizem assim, essas palavras, né? Que todos são filhos de Deus. Eu também sou filho de Deus. Mas o que a gente leu lá não é que todos são filhos de Deus. Por quê? Por que a gente está trazendo essa diferença? Porque lá diz claramente que todos quantos o receberam. Esses aí receberam o Senhor Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas aí não está falando que todas as pessoas do mundo, Deus deu-lhes o poder de serem. Oh, o Senhor deu-lhes o poder deles serem feitos filhos de Deus. É somente todos quantos receberam o Senhor pela fé. Por quê? Porque todas as pessoas do mundo, todas as pessoas deste mundo, a Terra tem, digamos aí, 7 bilhões de habitantes. Então, 7 bilhões de habitantes, eu não sei bem o número. 7 quantos, João? 8 bilhões. 8 bilhões. Então, digamos que 8 bilhões de habitantes na Terra, em todo o mundo, elas são criaturas de Deus. Cristãos, incrédulos, nós todos somos criaturas de Deus. A diferença nossa é porque no momento em que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, o momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós saímos dessa posição de criaturas de Deus e passamos agora, nós somos elevados a uma posição mais privilegiada, mais especial de filhos de Deus. O que é diferente de ser somente criatura de Deus. Agora nós temos digamos assim,
uma... Como que é, por exemplo, a filiação? A gente tem... A gente é filhos naturais de Deus. É isso aí. Como João Miguel é filho natural de Alessandra, não é adotado, eu, Eric, a Luísa, a Clarice, Enzo, todos nós que cremos, nós somos filhos naturais de Deus. Até aqui, né? Para a gente não ter muita informação. E o que isso implica de sermos filhos naturais de Deus? Porque agora nós somos moralmente semelhantes a Deus. Nós somos perfeitos. Por isso que em João tem um versículo que fala assim, ó: aquele que é nascido de Deus não peca. Então nós que somos nascidos de Deus, recebemos a vida de Deus, nós que antes nós estávamos, a Bíblia fala que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que quer dizer isso? A gente não tinha nenhum desejo por Deus, nós estávamos mortos espiritualmente, a gente não queria saber de Deus. Quando a pessoa vinha falar de Deus, a gente falava: ih, vem essa pessoa chata, só esse crente chato falar de Deus, isso todo dia essa conversa. Eu quero viver a minha vida, não quero saber de Deus não. Estou novo ainda, mais para frente eu penso nisso. Assim que a gente falava, né? A gente nem queria saber. Só que um dia a gente recebeu vida de Deus. A gente nasceu de novo. Por isso que o Senhor fala para Nicodemos, fala assim: importa-vos nascer de novo. Então a gente estava morto em nossos delitos e pecados, e a gente recebeu vida de Deus, vida divina, vida do alto. E aí a gente, agora a vida de Deus, a gente começou... Ué, ontem eu não queria saber de Deus, eu não gostava de Deus, nada de Deus, e agora eu comecei a me interessar pelas coisas de Deus. Por quê? Porque eu fui vivificado, eu recebi vida de Deus. É nesse momento que o pecador, inimigo de Deus, ele começa agora a se atentar para uma coisa que ele não queria nem saber, que é Deus. Ele começa a ter interesse pela Bíblia, ele começa a dar um ouvido àquela pessoa que fala de Deus, ele começa a pensar em Deus, do nada assim, né? A gente, cada um, durante a nossa vida, aconteceu em um tempo. Comigo foi aos 30 e poucos, com o Eric não sei quanto, com cada um aí, não sei com quanto tempo. Mas todos nós nascemos inimigos de Deus. E em algum momento da nossa vida, seja criança, seja adolescente, seja adulto, Deus faz esse milagre em nós. Dá a vida dele a nós, nos vivifica, e aí a gente começa de desinteressado, de inimigo de Deus, a gente começa agora a querer saber mais de Deus. É nesse momento que a gente é vivificado. E aí depois tem um outro passo. Por que eu vou falar isso? Porque não basta ser só vivificado para ser filhos de Deus. No momento em que a gente ouve o Evangelho, Deus prepara tudo. Então a gente já vivificou João não queria saber de Deus, mas Deus colocou a vida divina, a vida de Deus nele, em João. Aí João começa, em algum momento da vida dele, se interessar, começa a procurar, começa a ouvir o Evangelho, e aquelas coisas a respeito de Deus já não é mais estranha, João começa a querer saber mais, e aí Deus prepara tudo para que João ouça o Evangelho da salvação dele. Aí João ouve o Evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador, e João recebe agora o Espírito Santo de Deus. Aí nesse momento João é feito filho de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque no Antigo Testamento, todas aquelas pessoas, Moisés, Davi, Abraão, Jacó, Isaac, todas aquelas pessoas ali, os profetas, os apóstolos, antes do início da igreja, eles eram vivificados, eles criam em Deus, só que eles não tinham o Espírito Santo. Por isso que essa turma aí, digamos assim, vamos falar assim, essa turma lá do Antigo Testamento, que a gente conhece, Moisés, Arão, os filhos de Jacó, eles não são filhos de Deus como nós somos. Esse é um privilégio dado somente a nós cristãos. É elevadíssimo. Depois a gente pode ver as vantagens, né, os privilégios que o Senhor nos deu, nos fazendo filho de Deus.
Então, no momento em que João creu no Evangelho, João recebeu o Espírito Santo, né, que testifica. É bom até a gente ler esse versículo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que é, não sei se é Gálatas, ou é Romanos 8, Eric. Deixa eu ver se é isso. Romanos 8. Se tiver compartilhando, é porque não tá para nós aqui não. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Romanos 8, versículo. Vê para mim o 14, Eric. Desce um pouquinho, deixa eu ver se é isso. É isso aí, ó. Pois todos os que são guiados pelo Espírito, aí já temos o Espírito. Então, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? E tem uma outra também, vai até o. Deixa eu ver se esse está melhor aqui. Vai até o Romanos 15. Eu não estou me lembrando onde é que está essa passagem. Romanos 15, 23. Não, o capítulo 15, versículo 23. Vamos ver se a gente consegue achar ele. Não, não é esse. Só parece que passou só um pouquinho. Lá no 3. Não, não, não. Eu estou confundindo. Você lembra aquele que fala assim, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus? Você lembra onde está, Eric? Não sei se é Romanos. Ele está naquela porção que fala que a natureza geme em dores de parto, esperando a. É isso aí, Romanos 8,16. O próprio Espírito, Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, olha só, por que, né? Eu estava dizendo assim, quando nós cremos, recebemos o Espírito Santo de Deus, neste momento nós somos feitos filhos de Deus. Porque no Antigo Testamento, aquelas pessoas salvas lá, Abraão, Adão, Eva, Moisés, eles eram salvos, eram vivificados, mas eles não são considerados filhos de Deus como nós cristãos somos, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. E esse Espírito Santo de Deus só veio habitar na igreja, né, ali no Pentecostes, como a gente já viu outras vezes. Então, cada um que crê no Senhor Jesus Cristo tem o Espírito Santo, é agora nova criação, filho. Aí eu vou usar essa palavra assim, filhos legítimos de Deus, não adotados como a gente conhece aqui, que é, digamos assim, adotado pela família de João, mas não é filho natural de Alessandra e Neilton. É somente uma pessoa que foi trazida para essa família e tem os privilégios. Mas nesse caso de filiação para os cristãos, é exatamente isso. Nós somos como o Senhor Jesus Cristo, na mesma posição dele e gozando dos mesmos privilégios que tem o Senhor Jesus Cristo, né? Como filho de Deus. Olha só que bênção essa. O Senhor nos vê, nos enxerga na mesma posição que está o Senhor Jesus Cristo, com os mesmos privilégios e com a mesma liberdade do Senhor Jesus Cristo, de podermos a gente já desfrutar dessa comunhão, entrar na presença de Deus em oração sem nenhum impedimento, como nosso Pai legítimo. Então João, quando chega em casa, ele não fica receoso de conversar com o pai dele. João, quando chega em casa, não fica perguntando
o pai dele, eu posso sentar aqui, eu posso comer agora. Não, o João tem essa liberdade em casa, né? Claro que a gente tem reverência pelo Senhor, como o João tem aí o respeito dele pelos pais, né? E a gente tem toda a reverência, deve ter toda a reverência por Deus, né? Mas a gente tem essa liberdade, né? E esse privilégio de sermos filhos de Deus. Digamos assim, é a proximidade maior que uma pessoa pode ser colocada em um relacionamento. Filho de Deus, né? Nenhuma pessoa, nenhum salvo, nenhum ser humano, nem os anjos foi trazido a uma posição tão especial quanto nós, os crentes, os salvos, agora os cristãos. Nós somos privilegiadíssimos, porque nós somos agora realmente feitos filhos de Deus. Eu estava dando uma olhadinha, só para passar para Eric aí, os irmãos, eles ensinam assim, que o crente, esses privilégios que nós temos como filhos de Deus, eu anotei aqui, ó, a posição do Filho de Deus nós temos, por isso que lá em Efésios fala sempre assim, em Cristo Jesus, em Cristo, nós estamos em Cristo, Deus já nos vê, né, em Cristo, assentados à destra de Deus, como Cristo está hoje. A nossa posição é a posição do Filho de Deus, nós temos como bênção, né, e privilégio a vida do Filho, né, vida eterna, vida em abundância, como fala lá em João, né, a qualidade de vida, essa comunhão com Deus a gente pode ter. A gente tem a liberdade do Filho diante do Pai, os irmãos citam até os versículos lá, mas a gente não precisa ver todos aqui para a gente ganhar tempo. A gente tem a liberdade do Filho de Deus diante do Pai, nós temos também a mesma liberdade que Cristo tem, nós temos. Nós temos a herança do Filho, ou seja, nós somos co-herdeiros com Cristo, tudo que é de Cristo é nosso também. Olha só, a gente não consegue nem entender bem isso, né? Não consegue nem assimilar tanta coisa que a gente tem, tanto privilégio que a gente tem diante de Deus, que Deus nos colocou pela obra do Senhor Jesus. E a glória do Filho. Então, esses são os privilégios que nós recebemos no dia que nós cremos no Senhor Jesus Cristo e fomos assim, tivemos o direito de ser chamados filhos de Deus, ou lá como fala o poder, né? Serem feitos filhos de Deus. Então, eu não sei se, como eu estava falando no início, é um assunto assim bem que tem muitos detalhes, se ficou difícil para vocês compreender, aí a gente pode tirar dúvidas, vocês podem perguntar, mas assim eu tentei deixar bem mais simples para a gente conseguir entender. Não sei se Eric consegue ajudar aí a gente também a entender melhor. Você conseguiu, acho que esclarecer bastante aí. E acho que uma coisa também que a gente pode falar um pouquinho agora também é em relação a esse privilégio que a gente tem diante de Deus, porque a gente é filho agora. Antigamente, no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles até falavam, né, que eles eram filhos de Deus, mas não no mesmo sentido que nós somos, mas como criaturas de Deus, né? Tanto que quando a gente vê nos evangelhos que o Senhor Jesus fala que ele é o Filho de Deus, os judeus, eles se iram porque eles falam que ele estava se fazendo como Deus e isso era blasfêmia, quando na verdade eles não sabiam que o Senhor Jesus estava falando totalmente a verdade, né? E todos esses que creram em Deus, mas não são filhos de Deus como nós somos, muitos deles não tinham esse contato direto que nós temos com Deus agora. Essa relação de pai e filho, de você chegar diretamente e falar com seu pai, de contar para seu pai as alegrias que você está passando, as tristezas que você está passando, um conselho que você precisa de seu pai, uma ajuda que você precisa de seu pai, ou simplesmente dividir a sua felicidade com seu pai. Nós podemos fazer tudo isso com Deus, e Ele nos ouve, né? E Ele sempre vai nos responder
no tempo dele. Seja por algum pedido que nós façamos diretamente a ele, ou algo que a gente queira contar para o Senhor, algo que a gente precise confessar para ele, sabe? Então, ele vai estar sempre atento para nos ouvir. No Antigo Testamento, todo homem precisava de um mediador humano, um sacerdote, que ia lá dentro do templo fazer o sacrifício, né? Perante Deus uma vez, né? No ano, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos e ele ia ali na presença de Deus, né? Para poder levar o sangue como expiação pelo pecado dos homens. E ele fazia essa mediação. Agora, com o Senhor Jesus sendo o nosso sumo sacerdote, porque ele fez a obra perfeita na cruz, morrendo, dando sua vida por nós para que nós fôssemos salvos, o Senhor Jesus, ele abriu, vamos dizer assim, a porta dos céus para que a gente pudesse entrar e falar direto com Deus, sabe? Então, não há necessidade que eu, por exemplo, vou dar um exemplo bem raso aqui para vocês, que eu peça ao Elton para falar com Deus por mim. Eu não preciso. Eu posso falar com Deus. Por quê? Porque Deus é agora o quê? Meu Pai. Então, toda vez que a gente precisa falar com Deus, não há necessidade de um outro mediador que não seja o Senhor Jesus Cristo, mas o próprio Pai. Nós temos essa, como a palavra fala, a ousadia de ir no trono da graça e falar com Deus. Então, esse é um dos privilégios, poder estar na presença de Deus, conversar com Ele como nosso Pai. Então, cada um de vocês tem um papai, a mamãe aí. Quando vocês têm algum tipo de necessidade, vocês vão aonde? Vocês não vão nos pais de vocês para falar? E agora, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, fomos feitos filhos de Deus e podemos falar também com Deus, que é o nosso Pai, né? Então, é um privilégio que muitos não têm. Hoje, o Evangelho da Graça está sendo pregado, está sendo falado para que as pessoas creem no Senhor Jesus, para que elas sejam salvas e que elas também possam desfrutar dessa felicidade, de ter essa paz, de saber que estão em paz com Deus, que elas não devem nada mais para Deus, porque o Senhor Jesus pagou por isso na cruz, que eles podem se achegar a Deus como Pai, sem medo, sem nenhuma ressalva assim, nossa, será que eu vou me aproximar de Deus e vai acontecer alguma coisa? Eu tenho medo. Não é preciso. Ele é um Deus de amor e é o nosso Pai, e Ele está de braços abertos para receber a todos nós. E aqui, Welton. Bacana. E outra coisa interessante da gente ver, eu vou pedir ele também para abrir, que eu estava me lembrando aqui, é porque existe essa descrição de filhos de Deus em outros sentidos. Por exemplo, os anjos. Tedal estava falando hoje, quer ver a gente vai ler um versículo. Os anjos são chamados de filhos, lá em Gênesis 6, Eric, eu vou pedir Clarice, deixa eu ver se Clarice consegue ler para a gente. Ou Luísa. Filhos de Deus, lá em Gênesis 6:4. Tem Jó também, Welton. Tem Jó, né? Gênesis 6:4, Jó. Você sabe Jó? Aí, ó. Vai aparecer aqui, ó. Quer colocar lá em Jó, Eric? Você lembra? Será que Clarice consegue? Ou Luísa consegue ler esse amarelinho aí? O versículo? Jó 1:6. Eu sou a Luísa, tenho 8 anos, e a Clarice tem 4, ela não sabe ainda ler. Então nós vamos ouvir a Luísa, viu, Eric? De 8 anos. Vamos lá. Consegue, Luísa, por favor? Clarice. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Bacana. Olha só como também aparece, ó, filhos de Deus, falando dos anjos. No caso aí, que eram os anjos que vinham apresentar-se diante de Deus. E junto com os anjos ali, Satanás também
veio. A diferença, quando fala aí, tratando esses anjos, Israel também que é chamado de filho de Deus, a diferença é essa que nós estamos falando. Porque aí, como o Eric falou, no caso dos anjos, é porque é criatura de Deus. São as criaturas de Deus. No sentido, Deus é pai porque criou os anjos. Quer ver uma coisa que vai ajudar vocês a entender? Não sei se vocês já passaram por essa aula. Quem é chamado de o pai da aviação? Quem sabe dizer? Não sei se ainda ensina isso hoje em dia, Eric. O negócio tá difícil, né, Eu Wesley? acho que é tem- Carlos Pode ser que não. Drummond. Olha, eu trouxe uma resposta. Quem mais se arrisca? Quem é o pai da aviação? Santos Dumont. Olha, Santos Dumont. Então a resposta certa é Santos Dumont, só para a gente ganhar tempo. Por que ele é chamado pai da aviação? Quem sabe dizer? Porque ele foi o primeiro a criar os aviões? Justamente, bacana, maravilha. Porque ele foi o primeiro, ele foi a pessoa, segundo aí dizem, né? Eu não estava lá para ver, mas dizem que ele foi o primeiro a criar um avião. Então ele é chamado de pai da aviação, ele é o criador do avião. Por que os anjos aí nesse versículo são chamados de filhos de Deus? Porque Deus criou os anjos. Agora, os privilégios que os anjos têm são menores do que os que nós cristãos, que somos filhos de Deus, aí agora, como a gente estava falando, legítimos, né? Eu vou usar essa palavra para a gente entender, legítimos, filhos de Deus, nascidos de Deus, temos vida de Deus, aí nós temos privilégios muito mais elevados que foram os que nós falamos algumas coisas aqui. Vocês estão vendo a diferença de filhos de Deus criação e filhos de Deus, como nós somos cristãos, nós fomos trazidos, quando cremos, a essa posição de privilégio como o próprio Senhor Jesus tem diante de Deus. A mesma, assim como ele é, somos nós também. Então, crianças, isso que a gente estava tentando trazer aqui nessa reunião para vocês, né? Esse privilégio que o Senhor Jesus, através da obra dele de redenção, nos deu, né? De sermos filhos de Deus, como fala lá em João, todos quantos receberam o Senhor Jesus como Salvador. Fomos feitos filhos de Deus. E todas essas coisas, por exemplo, lá em João fala que aquele que é nascido de Deus não peca, e a gente ainda peca, mas tudo isso vai se realizar completamente, totalmente, 100% quando a gente estiver com o Senhor. Nós seremos perfeitos, não pecaremos mais, e aí, como o Senhor Jesus também nós seremos, né, moralmente, tudo perfeito. Ainda estamos aqui, infelizmente, temos a velha natureza, que aí a gente ainda tem aqueles momentos de deslize, de rebeldia contra Deus, né? A mente da gente é meio perturbada, pensa e fala coisas que a gente não devia, né? Que Deus não fica muito feliz, infelizmente, mas a gente vai lá, confessa o Senhor restaura a nossa comunhão e a gente vai, né? Caminhando com o Senhor e até o dia que Ele nos chamar e tirar a gente daqui para a gente desfrutar agora, digamos assim, 100% desses privilégios que nós já temos e já podemos desfrutar aqui. Infelizmente não conseguimos por causa que temos aí a carne que ainda nos atrapalha. Mas logo, logo nós seremos glorificados. E aí agora a gente vai poder desfrutar desse privilégio eternamente. Somente nós cristãos, os santos do Antigo Testamento, é uma outra classe de salvos, né? Os anjos também têm seu lugar diante de Deus, mas nenhum deles serão tão privilegiados quanto nós seremos diante de Deus e diante do Senhor Jesus Cristo. É desse pensamento mais que a gente queria trazer aqui para a gente desfrutar disso, dessa bênção, né,
incrível que nós recebemos. Somente nós cristãos temos isso. É isso aí. Eu acho que como a gente, acho que deu para poder falar bastante aí sobre o porquê, né, quem são os filhos de Deus, o privilégio que a gente tem, tudo. A sugestão de Dal, né, de falar sobre os outros termos que existem na Bíblia, né, filhos da ira, né, eu acho que a gente pode deixar para uma próxima reunião de estudo. E aí, como o Elton sugeriu aí, quem era o pai da aviação, acho que foi Clarice, não foi? Ou foi Luísa? Agora eu sempre confundo, que respondeu certo. Vou Mas vamos fazer uma aprender perguntinha daqui. para vocês. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. Que essa vai ser o pontapé para a nossa próxima reunião de estudo. Alguém sabe me dizer quem é o pai da mentira? É o mal. Satanás. É o mal, mãe. Isso aí. Satanás é o pai da mentira. Então, se Santos Dumont, que é um homem, é o pai da aviação porque criou os aviões, Satanás é o pai da mentira porque a mentira começou com ele. Então, nós estamos afastados disso aí. Deus nos tirou dessa parte aí, porque quando a gente não era filho de Deus, a gente estava sobre, vamos dizer assim, sobre. Me ajuda aqui, Welton, a palavra fugiu. Tipo, sobre o domínio de Satanás. Então a gente não tinha o poder que a gente tem agora dado pelo Senhor Jesus de julgar as coisas e nos afastar do pecado, certo? Antes o pecado dominava a gente. Então, nessa época aí, nenhum de nós éramos filhos de Deus. Éramos só criaturas. Éramos inimigos de Deus. Isso aí vai ficar para a nossa próxima reunião de estudo. Mas tudo começa aí nesse pai da mentira. É isso. Alguma pergunta, crianças? Ficou confuso? Querem tirar alguma dúvida? Deu para entender? Eric, são 8h57. Não tendo perguntas, aí você pode, quiser tirar a gravação e dar graças. Mas se tiver alguma pergunta, fique à vontade, viu, crianças? Ou na próxima reunião também, se não entendeu bem alguma coisa, queria ouvir novamente, talvez a gente com mais tempo pode ver algum versículo, tentar esclarecer melhor. A última reunião foi de perguntas e respostas, Welton? Foi, acho que aí nos versículos, agora a próxima, viu? Certo. E a gente deve fazer invertida, provavelmente. Certo. Então, não tendo perguntas, né? Eu vou tirar a gravação aqui e vou dar graças para a gente encerrar por hoje.